Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é sexta-feira, dia 1º de agosto de 2025, iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Bom, vamos iniciar aqui com a análise do índice Bovespa. Fechou essa sexta-feira em queda de 0,48%. Cotado a 132.437 pontos. Novamente, a média móvel de 200 períodos segurou aqui o índice, né? Tendo em vista que essa região aqui é uma região de suporte e resistência. A tendência do índice continua sendo de queda, né? A média móvel de 9 períodos virado para baixo. E vamos ir monitorando nos próximos dias para ver se o índice vai conseguir se estabelecer acima dessa região aqui da média móvel de 200 períodos, ou se ele vai acabar perdendo essa região de resistência, de suporte, aliás, podendo cair mais acentuadamente caso esse rompimento aconteça. Indo para os ativos da carteira do canal, começando com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil hoje teve uma queda bem expressiva, tá? Uma queda aí de 6,85%, cotado a R$ 18,35. Essa queda enorme aqui aconteceu a partir do meio da tarde, tá? Pelo que eu estava acompanhando, né? Ele chegou à mínima de R$ 18,12, depois acabou recuperando um pouquinho, mas se trata de uma queda intradiária, uma das maiores aí dos últimos anos. Tá? Tendência claríssima de queda. Se a gente olhar aqui no gráfico, a próxima região de suporte existente aqui com base no histórico, tá? Uma região de suporte mais confiável seria nesse fundo aqui, exatamente na região dos R$ 17,00, tá? É um fundo aqui de maio de 2023. Tá? Então, teria margem para cair mais R$ 1,35 aqui, de acordo com a análise gráfica, tá? Vamos torcer para que isso não aconteça, mas é uma situação que pode acabar acontecendo, né? Média móvel nem se fala, né? De 9 períodos virado para baixo. Tendência claríssima de queda. Sem previsão por enquanto, né? De haver uma estabilização nos preços aqui em Banco do Brasil. Meu preço médio está em R$ 25,00. Tá? Eu fiz um aporte hoje aqui em Banco do Brasil. Depois eu vou, mais adiante no vídeo, vou falar sobre isso. Tá? Em relação a essa queda bastante expressiva no dia de hoje, o Banco do Brasil chegou até a fazer um comunicado, né? Publicar um comunicado aqui no site de RI, ó. Comunicado ao mercado, esclarecimentos sobre questionamentos da CVM, tá? Em função aí dessa volatilidade toda, né, do Banco do Brasil. Então vamos dar uma lida aqui rapidamente o que diz esse comunicado, né? O Banco do Brasil informa que recebeu o ofício 254/2025 no dia 1º de agosto, tá? No dia de hoje, então, da B3. O que ele diz esse ofício? Ó? Tendo em vista as últimas oscilações registradas com os valores mobiliários de emissão dessa empresa, o número de negócios e a quantidade negociada conforme abaixo, vimos solicitar que seja informado até 4 de agosto, né, ou seja, a próxima segunda-feira, se há algum fato do conhecimento de vossas senhorias que possa justificá-lo. Aí eles trazem aqui uma tabela, né, que a própria B3 mandou no ofício, tá, com as últimas negociações dos papéis do Banco do Brasil do dia 21 de julho
ao dia 1º de agosto. Uns preços aqui de abertura, máximo, mínimo, fechamento, né? Preço médio, as oscilações, volume. E aí o Banco do Brasil, o que o Banco do Brasil responde, né? Em relação a isso? Na tarde de hoje, né, sexta-feira, o Banco Central do Brasil disponibilizou no seu portal, ou seja, no site do Banco do Brasil, né? Aí tem até o link aqui. O Banco Central publicou os documentos do plano contábil das instituições do Sistema Financeiro Nacional. São publicados em linha com o disposto no comunicado Bacen. Então, é uma publicação que o Banco Central faz mensalmente das instituições financeiras, né? São publicações que são realizadas no próprio site do Banco Central. E o Banco do Brasil informa que é possível que esse fato, né, da publicação desses dados no site do Banco Central pode ter ensejado a oscilação atípica a que se refere o ofício 254 na data de hoje, ou seja, essa queda acentuada aí de quase 7%. Então, eles continuam aqui dizendo que os dados disponibilizados pelo Banco Central contemplam informações referentes ao mês de maio de 2025 para todas as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central, inclusive o Banco do Brasil, e apresentam saldos de todas as rubricas contábeis até o nível 3 dos balancetes patrimonial e analítico. Seguindo. Por fim, conforme comunicado ao mercado divulgado em 25 de julho, o Banco do Brasil reforça entre 30 de julho a 14 de agosto, que são os dias que antecedem, né, a divulgação do balanço dos resultados do segundo trimestre desse ano, o banco vai estar em silêncio, né, no período de silêncio. Então, ela continua dizendo aqui que esse período de silêncio busca atender às melhores práticas de governança corporativa, garantindo a equidade no tratamento das informações, haja vista a divulgação do seu resultado referente ao segundo TRI, programado para o dia 14 de agosto. Então, o Banco do Brasil não fala, eles não falam muito mais do que isso, né? Eles apenas citam que, possivelmente, né, os dados divulgados aqui pelo Banco do Central, referente aos balanços das instituições financeiras, entre as quais o Banco do Brasil, na tarde de hoje, pode ter ensejado nessa oscilação atípica que a gente viu no dia de hoje. Então, acessando esse link que é citado no comunicado, a gente vai aqui para a página do Banco Central, né? E aqui a gente consegue selecionar o banco, enfim, o período, né? Então, no caso aqui, selecionando o período de maio, aparece aqui essa planilha, tá? A planilha que já vem com os dados de todos os bancos, né, autorizados pelo Banco Central. E o primeiro da lista que é o Banco do Brasil, né? Então, se a gente olhar aqui, tem uma espécie de um extrato, né, do balanço patrimonial referente aqui ao período, né, de maio, agora de 2025. E aqui tem algumas contas contábeis, tá? E os valores aqui na coluna K. Então, se a gente observar, né, esses dados, a gente consegue ter algumas informações aqui relacionadas ao patrimônio líquido do banco no mês de maio, as receitas, né? Enfim, uma série de informações contábeis aqui. E esses dados que foram divulgados, tá, possivelmente foram dados ruins, né, ou que geram aí uma perspectiva de que os resultados do segundo trimestre como um todo desse ano de 2025 serão ruins e até piores do que aquilo que inicialmente o mercado estava prevendo, tá? A gente observa aqui, né, a questão relacionada, por exemplo, dos lucros, né? Vou só achar aqui onde é que fala sobre isso.
aqui fala, né, de lucros, prejuízos acumulados, né, receitas operacionais. Então, o pessoal deve ter analisado isso aqui e visto, opa, se o resultado de maio foi assim, então projetando aqui o trimestre, os dados devem vir aquém daquilo que inicialmente estava sendo projetado, tá? Para o segundo trimestre de 2025. Então, isso fez aí, possivelmente, né, fez papéis despencarem aqui no finalzinho da tarde, já a partir ali das 3 horas, né? 3, 4 horas da tarde, mais ou menos, quando começou a ver essa queda expressiva. Muitos institucionais devem ter vendido seus papéis, e isso puxou, né, a cotação lá para baixo. E claro, isso também foi acionando os stops de muitos comprados, né? Isso e o acionamento desses stops também acaba puxando os preços ainda mais para baixo. Então, aparentemente, né, a divulgação daquele balancete de maio pelo Banco Central é o que ocasionou essa queda toda aqui do Banco do Brasil. Agora, em relação aos dados ali que foram divulgados, acho que cada um pode fazer a sua análise, né, e tirar as suas próprias conclusões. Seguindo aqui com o Banrisul, fechou o dia em queda de 1,73%, cotado a R$ 10,78. O papel entrou novamente em viés de baixa, a média móvel de 9 períodos virou para baixo aqui, né? Já faz alguns dias que o papel vem oscilando numa região bem curta aqui, né? E a média móvel de 9 períodos vai virando para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então o papel está sem direcionamento por enquanto. Meu preço médio está em R$ 10,37. Seguindo com o Bradesco, fechou o dia com uma leve alta de 0,19%, cotado a R$ 15,56. O papel está em tendência de baixa, né? A média móvel de 9 períodos virado para baixo aqui. Meu preço médio está em R$ 11,37. Seguindo, o Banco BMG fechou em queda de 0,58%, cotado a R$ 3,43. O papel também segue em tendência de baixa, média móvel de 9 períodos virado para baixo. E o preço médio está em R$ 3,85. E o Banco ABC Brasil fechou em queda de 1,62%, cotado a R$ 21,24. Durante o dia o papel chegou a subir, tá? Chegou inclusive a romper a máxima do dia anterior e chegou quase aqui à região dos R$ 22, né? E essa região de topo aqui. Porém, depois acabou recuando, tá? Mas ainda assim, o papel segue em tendência de alta, a média móvel de 9 períodos está virado para cima, tá? Então, mantém-se a tendência de alta aqui em Banco ABC Brasil. Indo para a nossa planilha de controle dos ativos, considerando o fechamento das cotações no dia de hoje, estou com um prejuízo aqui de 26% em Banco do Brasil, 10% em Banco BMG e 1% em Banco ABC Brasil. Estou lucrando 36% em Bradesco e 3% em Banrisul. No geral, a carteira está dando um prejuízo de 17%, que dá R$ 835 prejuízo. Se eu considerar os proventos recebidos no período, eu tenho a rentabilidade. Então, a rentabilidade está negativa em 21% em Banco do Brasil e 8% negativo em Banco BMG. Por outro lado, né, a rentabilidade está positiva em 37% em Bradesco, 8% em Banrisul e 2% em Banco ABC Brasil. No geral, a rentabilidade da carteira está negativa em 13%,
que dá aí R$ 635 negativos. Então, conforme eu havia falado mais cedo, né, hoje é início do mês, então fiz um aporte aqui em Banco do Brasil, tá? Fiz mais uma compra aqui de R$ 16 a um preço de R$ 19,81. Então foi de manhã cedo, em torno das 10h30 que eu fiz essa compra, né? Foi bem no início do dia, foi antes então da queda que ocorreu durante a tarde, né? Se eu tivesse comprado à tarde, teria aproveitado a queda e ter feito essa compra das 16 ações com preço ainda mais vantajoso, né? Então, o valor total que eu aportei no dia de hoje foi R$ 316,96. Com essa compra, eu consegui reduzir meu preço médio em Banco do Brasil. Tá? O preço médio saiu de R$ 25,61, se não estou enganado, para R$ 25 redondos. Então, eu já ajustei essa informação aqui no gráfico, tá? E representa aí uma redução de quase 3% no valor do meu preço médio, tá? É importante, né, nesse momento de queda, a gente ir reduzindo o preço médio, tendo em vista que a gente está comprando os papéis a preços mais descontados. Isso, quando o banco se recuperar ali na frente, né, dentro de alguns meses, isso vai potencializar os nossos ganhos, tá? Então, a minha ideia conforme eu for aportando, né, o preço médio aqui vai reduzindo para patamares aí de R$ 24, 23, R$ 22 para ficar melhor posicionado no papel, né? Então, em relação ao aporte desse mês, foi esse o valor aportado, R$ 316. No dia de hoje, eu recebi um pagamento de proventos do Bradesco. É aquele pagamento que o Bradesco faz todo início de mês, tá? Recebi, então, 42 centavos líquidos na forma de juros sobre capital próprio, sobre as minhas 26 ações, que dá aí R$ 1,5 aproximadamente líquido por ação. Então, considerando aí o fechamento do dia, né, o patrimônio da carteira encerrou essa sexta-feira com um valor de R$ 3.857,77, dá uma variação positiva de 3,17%, que dá aí R$ 118,70. Lembrando, né, que como eu aportei 300 e poucos reais, então se a gente for observar aqui em termos de rentabilidade, né, eu perdi aí cerca de R$ 200 no dia de hoje em função dessa queda aí em Banco do Brasil, né. O Ibovespa caiu 0,48%. Então, considerando aqui a variação da carteira em relação ao índice Ibovespa, o alfa da carteira ficou em 3,65% positivo, tá? Então, o que nos salvou no dia de hoje foi o aporte. Vamos ver na próxima semana aí como o mercado vai trabalhar e como também a gente vai performar nos próximos dias, tendo em vista aí que está se aproximando, né, a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025 do Banco do Brasil. O mercado está bastante ansioso pela divulgação desse balanço para ver aí como é que está a situação do banco, né, se vai ensaiar, quem sabe, uma recuperação ou se de repente vai mostrar ainda um resultado ruim, né? É o que tudo indica, inclusive pelos dados divulgados hoje durante a tarde pelo Banco Central, né? Então, realmente, a gente está passando por um momento aí complicado em Banco do Brasil. Nós temos que seguir acreditando na nossa estratégia, acreditando no banco, para nos próximos meses a gente conseguir reaver, né, esse prejuízo que a gente vem acumulando aqui no Banco do Brasil. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje, seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal.
Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.